início ao nosso terceiro encontro da Jornada ao Mundo das Vendas. Tudo bem? Deixa eu saber quem está por aí. Estou vendo aqui no chat Vinícius. Vinícius, vamos nessa? Vamos então. Tiago está com bora. Nossa, galera animada. Que vai chegando, vai me dando um alô, por favor, aqui no chat, dizendo aonde que vocês estão. Deixa eu ajustar aqui para você. Perfeito. Quem mais? Tá certo. Poxa, já estamos na terceira. Passou rápido, né? Já tivemos nossos encontros segunda, terça, hoje é quarta, ainda teremos 2 pela frente, quinta e sexta, né? Ontem, inexplicavelmente, a nossa aula foi bastante extensa, mas eu acho que foi muito propícia, foi muito adequada, vieram perguntas assim muito interessantes, eu fiquei muito empolgado pelo envolvimento da audiência, muito bom. Então, deixa eu ver, pessoal chegando. Tereza. Ô, Tereza, tudo bem? Como você está, Tereza? Não, já dá a dica para Tereza. A Tereza falou que gostaria da aula 1 e 2, está no grupo lá já. Opa! Você chegou a ouvir? Ela chegou a ouvir. Ela falou que gostaria da aula 1 e 2, mas não pôde participar ao vivo. Ah, Tereza, não tem problema nenhum. Se você faz parte do grupo de WhatsApp, lá estão os links para as aulas. E também hoje, finalizando a aula 3, você vai receber um link onde estarão as 3 aulas anteriores. Então, não se preocupe. Temos bastante gente hoje. Samuel, Leandro, Márcio. Oi, Samuel. Oi, Leandro. Oi, Márcio. Márcio está acompanhando a gente pelo LinkedIn, inclusive. Opa, Márcio está no LinkedIn, que bacana. O LinkedIn é uma rede muito interessante, né? Ela tem um viés extremamente profissional e cada vez mais utilizada essa rede social para desenvolvimento, para identificação de oportunidades de negócios, aquela história do LinkedIn de ser um grande banco de dados de currículos, cada vez se distancia mais. Embora pessoas são encontradas lá por seu perfil também. Perfeito. Como estamos de horário, já são 7:03. Perfeito. Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos... Opa! Tereza, Cristina, Samuel, Leandro, Márcio. Ô, Márcio, tudo bem? BH, perdão, sim, BH, né, Márcio? Isso, Márcio de Belo Horizonte. Terra muito bacana. Tereza, Cristina, Moura, muito bom, muito bom. Já tinha aqui avançado, perfeito. Bom, então, para não comprometermos o avanço da nossa aula, ontem eu estava mencionando agora há pouco, né, que ontem ficamos assim 1h10, a previsão era 35, 40 minutos, mas muitos assuntos bacanas vieram à tona, as pessoas se sentiram muito à vontade para fazerem perguntas específicas sobre a sua realidade, seus mercados, seu portfólio. Então, foi uma interação muito bacana. E, claro, o convite continua à disposição para que vocês, em qualquer momento, façam alguma anotação, vocês mandem pelo chat, que no final abriremos espaço para tratar de assuntos específicos. A minha equipe vai consolidar essas perguntas, essas observações, essas dúvidas, e nós vamos respondê-las, tá bom? Novos comentários, deixa eu ver. Aqui essa janelinha não aparece para mim. Rômulo Feitosa, boa noite. Legal que o Rômulo já está acompanhando a gente há vários dias aí. Agora. Santareno é engraçado. Santareno, você lembra de mim como professor teu da FGV? Era perto de Venda Nova, não era? Nós fomos na tua empresa, conversamos com os donos da empresa, grandes desafios comerciais. Aliás, essa é uma característica muito interessante, eu estava conversando com a minha equipe, que eu faço, como eu me apresentei na primeira aula, né? Eu faço essa dobradinha de arregaçar as mangas e sair a vender, com dar aula sobre o que funciona e não funciona, de uma maneira muito geral, é isto, né? Claro que para dar aula eu me preparo muito bem, eu tenho um histórico de
de cuidado com adquirir novos conhecimentos, mas, por outro lado, eu tenho que colocar na prática, porque se na prática não funciona, não adianta funcionar no livro ou no slide. E essa relação que eu tive com Santareno, sim, mestre, ele estava escrevendo, opa, oi, Eduardo Vera, boa noite. E o Santareno foi, assim, um aluno de muito destaque, e ele fez a gentileza, como alguns alunos costumam fazer, de me convidarem nas suas empresas para tentar ajudar, às vezes na reorganização da área comercial, às vezes na revisão de processos, às vezes na capacitação das equipes, enfim, é um trabalho muito bacana. Bom te ter aqui, Santareno, muito bom. Obrigado. Eduardo Veras, queria te fazer uma pergunta. Esta foi de hoje, né? Isso, se você quiser, a gente pode até segurar e... Aham. Só deixa eu ler de que se trata. Perfeito, Eduardo. Então, vou guardar já a tua pergunta, está aqui. Eu vou responder ao conjunto de perguntas que se apresentarem no final, para manter uma certa organização do que vamos tratar, ok? Que mais está aqui? RLX Gases. Boa noite, Eduardo de Porto Alegre. Muito bom, Eduardo. Eu soube que vocês estão fazendo um frio danado, é isso? Conta para mim, Eduardo. Ok, que está frio, né? Não dá nem para escrever mais. Olha, aqui no Rio, a temperatura caiu bastante também, mas o frio do Rio não é nem sombra do frio no sul, né? É frio demais, estou vendo, Eduardo. Aqui nós estamos com 19 graus e o carioca já com 18 começa a ir para o hospital, né? Então, 10 graus pela madrugada é muito frio. Toma cuidado, Eduardo, se você puder, use roupa térmica. Bom, eu vou começar para já entrar no mérito, né? Que eu tenho a impressão que vocês imaginam que tratar de como maximizar oportunidades de vendas é um tema extremamente importante. Eu estou convicto disto. Para quem não veio ontem e porventura anteontem, nesses nossos 2 primeiros encontros, em um deles eu contei sobre 2 experiências que eu tive que fizeram cair muitas fichas em torno de como descobrir oportunidades de vendas. E foram um pouco por acaso. Uma que eu contei foi bem no início da minha carreira, quando, como engenheiro de vendas, eu fui preparado para dominar meu portfólio tecnicamente, falar sobre especificações, sobre como este produto, este equipamento, essas máquinas, esses processos se adequavam a processos produtivos do meu cliente, que era a indústria. E eu disse, olha, o que eu faço é basicamente perguntar, de uma maneira um pouco caricata, se meu cliente está precisando de alguma coisa, para que ele, quando for o caso, lembre de mim e me avise. Falei, não pode ser vendas assim. Eu estava muito jovem, estava com 21 anos, me parece. Pensei, vendas não pode ser assim. Não pode ser apresentar, abrir o leque, abrir o sobretudo, deixar coisas impressas e ficar esperando que o cliente te diga, olha, eu lembrei de você, porque agora estou precisando. Então, nesse caos, né, entre aspas, que eu contei, eu disse, olha, o que eu fiz foi entrar na planta do meu cliente e fazer um levantamento de todos os equipamentos que ele tinha e que eu poderia vir a substituir. E fiz um levantamento de quanto tempo estavam operando e quanto tempo tinham de vida útil. Alguns já deveriam ter sido renovados. Esta informação eu levei para o gerente da planta. Me disse, Miguel, ninguém fez isso, nem aqui dentro. Pois é, que tal se conversamos sobre a renovação do seu parque? Então pensei, bom, isto faz diferença. Eu desenvolvi oportunidade. Não foi o cliente que, porque quebrou uma máquina, me ligou para dizer, você tem uma máquina substituta? Então isso me deixou uma boa pista. O segundo caso que eu contei foi de uma viagem a caminho de São Francisco. Então tinha um trecho da viagem entre Lima, porque fez Rio, São Paulo, Lima, atravessou a América do Sul, para ir pelo litoral do Pacífico, Lima, Los Angeles. E de Los Angeles para São Francisco. Então, nesse trecho, que eram 300 horas, eu fiquei cansado de estar sentado e comecei a circular. E muita gente estava assim também no corredor, cansada. Então, como vai, tudo bem e tal? Eu entabulei uma conversa com um cara
que eu não conhecia, o Paulo, que até se tornou amigo. Isso é bom, né? Quando os clientes transcendem essa relação profissional e alguns deles se tornam parte da tua vida pessoal também, né? Não é condição necessária, mas bacana quando acontece. Então, o Paulo era o diretor financeiro da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional. E eu era superintendente regional no Rio de Janeiro do IBMEC. Eu contei até meu chefe era o atual ministro da Economia. Então, era o encarregado dos negócios corporativos da instituição. E perguntando a ele, vem cá e me conta, Paulo, sobre os teus desafios na liderança da área financeira CSN, qual a estrutura que você conta, como estamos falando dos anos 2000. Eu perguntei a ele, vem cá, e a nova tecnologia apoiada em internet está te ajudando? E por aí vai. Esse início de contato no voo significou vários jantares, almoços juntos. Ele estava indo também para São Francisco e fizemos talvez o melhor negócio que o IBMEC fez. E tudo começou assim, meio por acaso, porque nos encontramos, mas muito por uma postura que eu achei meio natural ser assim, mas que depois percebi que pouca gente fazia, que era mergulhar no entendimento de tudo aquilo que pode estar afligindo a um gestor. Isso ficou como uma lição muito importante na minha vida. E eu pensei, para eu continuar tendo destaque como gestor e como vendedor, que sempre fiz os dois papéis, não somente acompanhei à distância vendedores, mas fui junto e eu atendi algumas grandes contas individualmente. Então, pensei, para continuar esse trilho de sucesso, eu vou precisar me tornar especialista em entender meus clientes, porque especialista em entender meu portfólio, meu produto, meus serviços, todos nós somos, todos nós podemos nos preparar para isto, mas começar a olhar para o cliente e se tornar especialista nele, essa foi uma sacada boa. Depois, claro, com mais experiência e fazendo certificações internacionais em vendas, vi que este era um ponto muito importante para desenvolver oportunidades. De tal maneira que eu, como vendedor, não fico esperando que alguém ligue para mim, mande um WhatsApp, ou me mande um inbox no LinkedIn, ou me ligue. Se isto acontecer, em boa hora. Mas se não acontecer, eu não posso ficar na torcida para que aconteça. Nesse contexto é que eu preparei essa aula, que pode trazer um olhar diferente, um olhar distinto sobre como encontrar dinheiro que está no mercado, digamos, no oxigênio. É um dinheiro que está flutuando. Quem tiver olhos para ver, trará para si, para sua empresa e para seus resultados pessoais também. Então, esse é o contexto da nossa aula de hoje. Eu, como sempre, preparei um material de apoio. Nessa aula, eu agendei em função dos seguintes tópicos. O primeiro é como surgem, né? Eu acho que vai ser uma reflexão interessante. De onde nascem? É sempre iniciativa do cliente? É o vendedor que bate a porta na hora certa, no dia certo e, porventura, o cliente queria comprar? Será que é isto? Ou será que é somente isto? O próximo passo é dizer, bom, qual o contexto no qual o vendedor pode evoluir naturalmente para se tornar, eu estou falando bem devagar para deixar marcado, para se tornar importante para seu cliente. Eu não estou dizendo de que eu sou importante porque quebrei um galho. Eu estou dizendo, meu cliente me considera importante porque eu entrego alguma coisa que outros não entregam. Além dos meus produtos, dos meus serviços, das minhas soluções, quizá eu tenha uma postura, uma atitude, um comportamento e um repertório de negócios que faça a diferença para meu cliente. Então, vamos entrar no mérito de consultoria e negócios. Ontem também tinha falado um pouquinho sobre uma dicotomia, sobre duas figuras que no imaginário coletivo aparecem como em polos opostos no reconhecimento social.
e vamos ver que é possível capitalizar um em cima do outro. De que figuras estou falando? Do vendedor e do médico. Se você perguntar a 10 pessoas qual é a profissão mais nobre que existe na sociedade, 7, 8 vão falar é um médico. Porque o médico é um profissional que passa a vida estudando, pesquisando, testando, tudo voltado para o outro, para cuidar do outro, ou para manter em estado de plena saúde, ou para reverter doenças, enfermidades. Então, alguém que passa a sua vida devotado para o outro é alguém muito importante para a sociedade. E se você perguntarem também para as pessoas que profissões exigem menos capacidade intelectual, esforço, dedicação, disciplina, também muita gente vai falar que o vendedor. Isto, claro, estou dizendo não que seja uma verdade, é o que paira no inconsciente coletivo. Olha, eu tive, eu vou contar uma anedota. Eu trabalho com vendas há muito tempo, né? E em tempo integral com minha empresa há 12 anos, já vai para 13. E uma vez estava, sei lá, uns 5 anos atrás, estava num churrasco na casa de um amigo e parte da família dele eu já conhecia, parte das amizades dele também já conhecia, e uma tia dele me conhecia e sabia que eu trabalhava com venda, mas não sabia direito com o quê. Então, eu estava conversando com o sobrinho dela, que era o dono da casa. Eu lembro, estava com um copo na mão, conversando, sorrindo, e veio a tia dele e me disse: Miguel, deixa eu te perguntar, como vai, senhora? Tudo bem? Tá? Deixa eu te perguntar, você trabalha com venda, né? Eu trabalho com venda, eu não ia explicar de que se tratava, né? Mas eu trabalho com venda. Por quê, senhora? Não, porque meu filho, ele não é assim muito dedicado, ele não gosta muito de trabalhar, ele não gosta de estudar. Não, será que você arrumaria um trabalhinho para ele? Então, essa figura meio caricata é uma que reforça essa imagem do vendedor como sendo um profissional de não muito mérito, porque não é muito estudioso, muito trabalhador. Até faz um certo sentido, porque historicamente o vendedor, que todo mundo reconhece, é o vendedor do comércio, do varejo. Você vai numa loja e ele não conhece direito os produtos, os preços, se tem outras cores, enfim. Criou-se essa imagem. Então, entre esses dois extremos de reconhecimento social, o médico é um extremo de positividade, e outro vendedor no qual há muitas dúvidas sobre se ele quem poderia ser, nós vamos fazer um paralelo que poderá fazer toda a diferença para você reconhecer como se tornar especialista em vendas e, em particular, em reconhecer oportunidades de negócios. É claro que quando você olha o todo, você precisa de um método para vender. Então, estes são os 4 pilares em cima dos quais vamos tocar a nossa aula hoje. Deixa eu ver se vocês... José Carlos Rodrigues Batista, eu conheço. Opa, tudo bem, Zé Carlos? Como você está? Tudo bem? Queria fazer uma consulta. Essa agenda está clara para vocês? Podemos dar assim prosseguimento? Me dá um retorno aí, por favor. Tá bom. Tá, então vou prosseguir. Perfeito. Como surgem oportunidades de vendas? Olha, de uma maneira um tanto quanto grosseira, podemos dizer que há uma fronteira entre as oportunidades que nascem independente da vontade do vendedor, ele é acionado porque o cliente passou a conviver com certas circunstâncias que o obrigam a comprar. Santareno, muito claro, perfeito. José Carlos, ok. Então, essa é uma possibilidade. Eu sou acionado, o cliente passou a ter uma necessidade inesperada e ele entra em contato comigo. Essa é uma maneira de surgir uma oportunidade. Mas será que isso acontece no dia a dia? Será que nós, como profissionais de vendas, precisamos aguardar o cliente ter um problema para entrar em contato conosco? Então, isso está de um lado dessa fronteira que eu tracei, de 2 grandes maneiras de ter oportunidades de vendas. A segunda é se eu, vendedor, desenvolvo ou crio a oportunidade.
Aqui está aquele grande dinheiro que eu acabei de mencionar no oxigênio. É um dinheiro que não é visto por todo mundo e pelos poucos que são vistos, aproveitam, ajudam seus clientes e com isso conseguem vender. Então, vamos pensar no seguinte, vamos pensar em um cliente simbolizado por este ícone, no qual ele tem que percorrer certo caminho para chegar à sua meta. Independente da área no qual ele trabalha, ele pode ser o CEO da empresa e ele terá metas de CEO, quanto ele poderá ser um gestor de vendas, de marketing, de produção, de tecnologia, do que for. Ele tem um caminho a percorrer e alcançar uma determinada meta. A empresa conta com certas entregas da área dele. E o que a empresa entrega a ele para que ele, por sua vez, possa entregar resultado? Bom, a empresa entrega um conjunto de ativos para que ele possa gerenciá-los. Então, ele recebe, primeiro, definição de metas. Olha, se a área jurídica, você precisa entregar, em média, tantos contratos por semana revisado para assinatura. Se você é da área de produção, você precisa entregar destas linhas de produtos, desses SKU, tantas unidades de produto acabado por semana e tantas para estoque. Ah, bacana. Se você é um gestor de vendas, você tem metas de vendas por produto, por região, por tipo de cliente, enfim, você tem metas. Então, independente da área, o gestor, ele precisa entregar resultado. Para isso que ele existe. Eu comentei em algum momento e disse, olha, o gestor, ou gestão em si, é entregar resultados, não é esforço. Eu posso trabalhar muito, mas se não entrego resultados, eu tenho que colocar em dúvida a minha capacidade como gestor. Bom, para o gestor entregar as metas, o que a empresa entrega a ele? Entrega uma estrutura. Então, a área está estruturada desta maneira. Existem funções a serem desempenhadas nessa estrutura, pessoas alocadas a essas funções e existem processos e planos de trabalho. Então, observem que o gestor, ele é um grande mestre que coordena o trabalho dos recursos que a empresa coloca à sua disposição. Bacana. Mas para chegar à meta, o gestor não vai esperar o último dia útil de dezembro para dizer, será que eu estou próximo a bater a meta? Então, o que ele faz? Ele define indicadores intermediários para ver como é que ele está avançando na entrega do seu resultado. Esses indicadores, vamos chamar de macroindicadores, significam diferentes coisas para diferentes áreas da empresa. Então, você vê aí os principais indicadores utilizados. Então, nós vemos produtividade, eficiência, imagem, você tem estabilidade e segurança. Bacana, Miguel. Então, dá alguns exemplos. Bom, se eu sou da área de produção, fazer um número de peças por hora ou por semana é um parâmetro importantíssimo, um indicador importantíssimo. Então, tipicamente, eficiência, produtividade são indicadores muito valorizados em ambientes fabris, em ambientes de manufatura. Miguel, imagem. Para a área de marketing, construir um share of mind, uma lembrança da marca é muito importante. Então, a imagem que se ganha perante potenciais consumidores, recordando a marca que ela administra, é muito importante. Mas também a imagem pode ser importante para RH. Por exemplo, o RH pode fazer uma pesquisa interna de satisfação para saber de que maneira há uma aderência entre os valores individuais dos colaboradores e os valores declarados pela empresa, do seu modus operandi, da maneira como ela se comporta interna e externamente. Isto é importante, Miguel, porque, afinal de contas, um colaborador entusiasmado, identificado com a empresa, ele produz mais e produz melhor. Perfeito. Miguel, o que seria segurança? Imagina que eu sou, por acaso, DRH e eu uso como indicador o número de dias sem acidentes. Bacana, segurança. Para um gerente de TI, poxa, segurança é que não haja vazamento de dados da empresa, que não haja invasões de hackers. Poxa, Miguel, então,
dependendo de quem for meu interlocutor, são coisas distintas. E que seria estabilidade? Estabilidade é a manutenção das condições de operação da empresa. Por exemplo, imagina que eu sou o gerente financeiro e que eu tenho uma receita como empresa que oscila muito devido à sazonalidade do que eu vendo. Eu vendo com alguns picos, em algum momento tenho vales, e eu, como gerente financeiro, fico oscilando entre disponível para pagar meus funcionários, imposto, fornecedores, etc., e a remuneração dos acionistas. Então, de repente, o aporte dos sócios de um capital ou a captação de recursos no mercado me dá estabilidade de fluxo de caixa que me permite operar. Na área financeira poderia ser isso. Ah, Miguel, mas na área TI, estabilidade não poderia ser estabilidade dos sistemas mesmo? Claro. Poxa, isso é interessante. Então, olha só, o gestor ele tem que entregar uma meta, a empresa entrega recursos e ele vai medindo como vai funcionando sua operação. Para quê? Para que, no final, ele possa, como toda empresa, dizer: ganhamos mais dinheiro do que gastamos. O jogo todo é para isto. Se vocês observam essa figurinha pontilhada em vermelho, simboliza o mundo do gestor, o mundo do cliente, no qual eu quero identificar uma oportunidade. Até aí tudo claro? Kennedy, adelante, Kennedy, muito bom. Kennedy, me diz se está claro o que significa esse mundo do gestor. Adriano Oliveira, também, por gentileza, me diga, está claro? Certo. Perfeito. Então, se este é o mundo do gestor, eu digo, para eu identificar uma oportunidade, olha só o raciocínio. Eu tenho que entender. Perfeito, Adriana. Eu tenho que entender aonde que há uma, desculpem a expressão, uma não conformidade. Aonde nessa vida do gestor as coisas não estão funcionando como ele gostaria, como ele precisa para que possa entregar o resultado da sua área. Será que a estrutura que ele tem está funcionando adequadamente? Será que a competência das pessoas é adequada? Será que os equipamentos que ele utiliza são os adequados? Será que a tecnologia, ou as metodologias ou processos que ele usa estão favorecendo ele encontrar? Claro, Kennedy, muito bom. Estão favorecendo ele conseguir o resultado? Então, aonde que eu estou? Eu sou o vendedor. Estou aqui do outro lado. E estou assim numa postura de observação. Essa observação deveria me levar a perguntar ao cliente: meu caro cliente, poderíamos conversar sobre seus desafios para o senhor entregar os resultados que o senhor espera da sua área e a própria empresa espera da sua área? Gostaria de entender melhor se há alguma área, se há algum aspecto sob sua gestão que precisa melhorar. Então, olha só esta pergunta, de início, ela desconstrói aquela imagem típica do vendedor batendo uma porta para apresentar a sua empresa, apresentar seus produtos e depois perguntar ao cliente: o senhor gostaria de que ele enviasse uma proposta? O que deixa essa apresentação? Vender significa ficar rouco de ouvir. Mas para isso, depois veremos, é necessário formular as perguntas que permitam que o cliente abra seu coração e que diga: de fato, Miguel, eu estou com alguns problemas de produtividade, os equipamentos que nós temos estão obsoletos, a tecnologia mais avançada nos nossos concorrentes, o custo médio de fabricação nosso é muito alto, estamos perdendo competitividade, estamos perdendo parcela de mercado, estamos perdendo dinheiro. Se ele me dizer isto, é aquele famoso bingo. Ele acabou de dizer aonde que está o dinheiro no oxigênio, na reversão do quadro dele. Quem esteve na aula de ontem passou por isto, né? Sobre impactos. De que maneira o que eu vendo impacta a operação de um cliente em particular, de uma área em particular, e faz com que esse dinheiro venha para a empresa. E mudando tecnologia, e terceirizando a produção,
Isso vai depender da minha área de expertise, do que eu vendo. Mas, Miguel, a próxima pergunta seria, Miguel, mas essa pergunta, ela está um pouco assim, primeiro, meio em abstrato. E segundo, cada vez que eu abordo um cliente diferente, eu vou partir do zero, porque eu não conheço a empresa. Nós temos saídas e resposta para essa pergunta. A primeira é a seguinte, é fazer uma chamada análise SWOT. Lembra aquela análise de dois aspectos externos à empresa e dois aspectos internos? Ameaças e oportunidades estão no ambiente externo, fraquezas e fortalezas estão no ambiente interno da empresa. Imaginam que eu visito, eu como vendedor, que vendo soluções em vendas B2B, consultoria, mentoria, treinamento, eu tomo conhecimento que ingressou no mercado de um cliente meu, um novo concorrente chinês, que ele vai trazer uma tecnologia nos seus produtos, uma tecnologia embarcada, minimamente aceitável, mas com uma política de preço muito agressiva. Essa é uma ameaça que há no mercado. Eu posso ligar para meu cliente e dizer, meu caro cliente, tomamos conhecimento, se tornou público, que no seu mercado ingressou a empresa XPTO. Isto o senhor acha que constitui alguma ameaça de perder participação de mercado, perder clientes? Raramente ele vai dizer, não, não tenho a menor preocupação, nenhum cliente vai migrar de comprar de nós e passar a comprar. No mínimo vai dizer, olha, eles vão comparar. E na comparação, o senhor se sente absolutamente certo que seus clientes jamais migrarão para esse novo fornecedor? Não, não tenho certeza. Pronto, bingo. Ele levantou uma oportunidade para eu conversar com ele mais detidamente. Eu poderia perguntar a seguir, o senhor acha razoável agendarmos uma reunião para tratarmos especificamente sobre as possibilidades de criar uma fortaleza em torno da sua marca, dos seus produtos e preparar a equipe de vendas para ter um repertório mais refinado que se contraponha a essa oferta agressiva de preços, de produtos com preços muito baixos? Ah, Miguel, eu acho sim. Caramba, entendi. Então eu posso ver coisas externas, mas também posso ver coisas internas da empresa, né? Forças ou fraquezas. Eu falei de uma ameaça, agora posso falar de uma força. Imagina que é publicado, é notório, aparece na mídia, que uma empresa acabou de receber aporte de um grupo investidor. Então, ou que ela conseguiu certas certificações internacionais na sua área de atuação. Eu posso dizer, olha, da mesma maneira, tomamos conhecimento de uma informação pública que coloca a sua empresa em evidência, que tem uma nova capacidade, uma nova força. O senhor já pensou capitalizar isto no desenvolvimento de novos mercados, novos canais de vendas, novas equipes, diversificação de portfólio? Ei, Miguel, estamos nesse caminho. Faria sentido que neste momento a gente conversasse para acelerar as definições que levarão a uma captura de maior parcela de mercado? Miguel, então o que você disse é que eu preciso estar atento, e aí isto vamos chamar por enquanto de inteligência comercial, a informações públicas que permitem a identificação de oportunidades. Boa. Uma segunda maneira, eu disse que haviam duas, então uma é estar com a parabólica aberta para capturar informações sobre meus clientes, sobre meus mercados, etc. Eu até dei uma dica no primeiro encontro, que não usa ainda o serviço de alertas do Google, entra lá, clica, alerta do Google, e você vai entender que podem ter de maneira gratuita o melhor buscador do mundo, que quando você cadastra palavras-chave, manda para teu e-mail, repito, gratuitamente, informações que aparecem em qualquer lugar da internet a respeito dessa palavra-chave. Você, como palavra-chave, pode colocar o nome dos seus clientes, o nome dos seus concorrentes, o nome dos setores econômicos que te interessam. Enfim, você pode pesquisar sobre o que quiser e essa informação virá de mão beijada. Eu faço isso com algumas palavras-chave que têm a ver com o meu negócio. Por exemplo,
diretor de vendas. Então, essa palavra-chave me permite eu receber declarações, depoimentos sobre o que diretores de vendas, com nome, sobrenome e empresa, estão dizendo. Quando eu reconheço que é uma oportunidade, eu entro em contato com ele pelo LinkedIn, mando um convite. E depois que ele me aceita, eu proponho uma conversa do tipo que estamos falando. Miguel, então, entendi. Então, para descobrir, construir, desenvolver novas oportunidades, primeiro abre o radar. Identifica o que o ambiente está te trazendo como informação, que você, com um olhar diferente, identifica que pode haver negócios. A segunda é um pouco mais metódica, é você analisar como teus clientes ganham dinheiro. Aí isto se chama modelo de negócios. Por exemplo, se eu entender que o que eu vendo... Vou beber um golinho d'água, por favor. Deixa eu aproveitar para perguntar. Marinela, muito bom você retornar. Marinela, já que você chegou, o que você acabou de ouvir está claro? Está tudo certo para você? Opa! Então, vamos fazer assim. Miguel, modelo de negócio, o que seria isso? Eu acabei de dizer, né? É a maneira como as empresas ganham dinheiro. Imagina que o que eu vendo é adequado para uma empresa metalúrgica de meio porte. Então, como funciona ou como ganha dinheiro uma metalúrgica? Perfeito, Marinela, obrigado. Então, esta empresa metalúrgica, ela recebe matéria-prima, parte da matéria-prima é estocada, parte vai para a produção. E a produção significa altas temperaturas, mistura com diferentes minérios para extrair diferentes tipos de produtos. Esses produtos passam a serem estocados, seja para encaminhamento a clientes finais ou a canal de distribuição. Então, é assim que funciona o coração. Esse é o coração do modelo de negócio de uma metalúrgica. É claro que tem área de RH, área de finanças, área de vendas, área de tecnologia, tem tudo, mas esse é o coração. Por quê? Porque uma empresa de natureza fabril, ela produz, ela é uma manufatura. Então, eu posso me perguntar, não por uma metalúrgica, mas sim pelo modelo de negócios de metalúrgicas. Elas têm o mesmo modus operandi, independente de ter maior ou menor tecnologia na transformação de minério em metal, e elas ganham dinheiro dessa forma. Então, eu posso, estando do lado de cá, me perguntar quais são os problemas típicos que uma empresa com esse modelo de negócios tem. Um primeiro pode ser na chegada da matéria-prima. Pode ser que os fornecedores de minério façam entregas irregulares. Pode ser que o custo logístico de trazer o minério entre a empresa seja uma variável crítica. Pode ser que durante o processo de transformação do minério do metal, a segurança das pessoas envolvidas nessa operação seja um ponto extremamente crítico. Pode ser de que o armazenamento exija espaços cada vez mais caros. Se eu sou um vendedor de just-in-time, de repente eu estou pensando, olha, eu posso ajudar esse tipo de empresa, esse modelo de negócios, tanto no custo logístico para chegar ao minério, quanto no armazenamento e o transporte para os clientes ou para canal de distribuição. Caramba! Então eu posso fazer uma abordagem a 557 metalúrgicas de médio porte que há no Brasil. Esse número eu inventei agora. O que eu quero dizer é, eu tenho a solução para um conjunto enorme de empresas porque todas têm o mesmo problema. Entendi, Miguel. Miguel, eu não sei nada de just-in-time, eu não sei de método SAGE, eu não sei. Eu trabalho com segurança do trabalho. Bacana. Se tem uma parte do modelo de negócio de uma metalúrgica que implica no contato de pessoas, normalmente de baixa escolaridade, pouco sensíveis aos cuidados com EPI, né, com equipamento de proteção individual, será que não há oportunidade de
capacitar, de sensibilizar, de criar novos processos para aumentar o nível de segurança desse pessoal que trabalha na operação? Isto não é problema, não é desafio, não é dor de uma metalúrgica em particular, é de todo o segmento. Pensem em vendas, já que é nosso mundo. Não é desafio de todo gestor de vendas. Equipe com resultado heterogêneo, descontos em excesso, problema de não bater metas, equipe que pode estar desmotivada, guerra de preços, não são problemas. É necessário falar com um gerente de vendas, eu vou falar com todos e tem problemas parecidos. Então, esta pode ser uma maneira de colocar o pé lá dentro de uma empresa, ou abrindo o radar para capturar informação que já sabemos que com o Google Alerta é gratuita, ou pode ser analisando como esta empresa, como este setor econômico, como esta atividade econômica. Eu citei um exemplo, uma empresa metalúrgica de médio porte, como este tipo de empresas lidam com seus problemas no dia a dia. Depois, o passo natural vai ser listar. Bom, vamos ver com quais empresas eu posso contar. Deixa eu ver a lista com quem eu vou contactar. Até aí, está claro? Isto fecha uma certa maneira de entender o negócio do cliente. Entender como ele funciona, como ele opera, o que ele precisa entregar à empresa, resultados. Que tipo de resultado? O que leva ele a conseguir esses resultados? E eu estou observando uma brecha para entrar. Podem ter certeza, o cliente ele não é um especialista em resolver problemas na sua empresa. Ele é um especialista em operá-la. Nós, do lado de cá, vendedores, somos os especialistas em resolver problemas de negócios dos nossos clientes através do nosso portfólio. Então, isso é uma coisa bem interessante. Mas deixa eu perguntar se esta parte primeiro está clara. Marinela disse que está bem claro. Kennedy já tinha dito. Adriano Oliveira, você está aí? Me conta, está claro? Porque isso é um aspecto bem importante de vendas corporativas. É dizer, aonde que estão as oportunidades? Perfeito. Então, observem o que eu vou dizer é uma das coisas mais importantes em vendas corporativas, sobretudo na identificação de oportunidades. O cliente compra fins. Quais são os fins que o cliente compra? Resultados. Então, a gente tem que vender o quê? O que ele compra. Tem que vender resultados. E nós temos uma certa tendência a vender os meios, que é nosso portfólio, são nossos produtos, são nossos serviços, nossas soluções. Mas espera aí, Miguel, isso quer dizer que se ele está querendo aumentar a produtividade e eu começo a falar de uma máquina, eu começo a falar de um equipamento, eu começo a falar de um processo, eu falo de capacitação das pessoas que trabalham na área, eu estou dizendo para ele, olha, eu sei entregar esses meios, cabe ao senhor, meu caro cliente, fazer o depara. Se isto vai entregar os resultados que o senhor espera, aí o senhor vai esperar para ver. Não faz sentido. E o que por um vício de preparação de vendedores acontece. Nós nos tornamos especialistas em falar de nós, de nossos produtos, das nossas empresas, e não nos tornamos especialistas em falar sobre nossos clientes, em entender os nossos clientes. Isto é uma chave que precisa ser mudada no nosso comportamento como vendedores profissionais, como vendedores para empresas. Vinícius Monteiro, Tacita, claro. Marinela já tinha dito. Kennedy já tinha se manifestado também. Santareno. Muito bom, Carlos Miguel. Gostaria de ter as aulas gravadas, perdi as outras. Depois me passa seu contato. Opa! Eu vou pedir à minha equipe para, por favor, anotar o endereço do Santareno, que agora está na SMIG. Adriano Oliveira, perfeitamente. Muito bom. Santareno, vou entrar em contato sim. E eu tinha dito no início dessa nossa live que se porventura pessoas perderam a primeira ou a segunda, quando acabar essa live,
a equipe vai mandar para o grupo do WhatsApp o link onde você acessa a primeira, a segunda e a terceira. Aí você vai poder assisti-las no teu tempo, na velocidade que você quiser, voltar, ir e tal. Qualquer dúvida, estou à disposição, Santareno, tá bom? Adriano Oliveira, sim, perfeitamente. Muito bom. Então, o jogo, de fato, que nós vendedores B2B, vendedores para empresa, estamos, é o jogo de ajudar os nossos clientes a que realizem os seus objetivos de negócios. Olha a frase que eu estou usando, aquele realizem seus objetivos de negócios. Se o vendedor não sei quais são os objetivos de negócios dele, tudo que eu disser pode ser assim. Tá bom. Deixa teu folder, me manda o PowerPoint da apresentação, adorei a tua empresa, assim que precisar eu te chamo. Quem tem alguma experiência em venda sabe que essa é a melhor maneira de despedir-se da gente para sempre, né? Então, a maneira de entrar num cliente, a maneira de desenvolver, de criar uma oportunidade é essa, é de enxergar aonde que alguma coisa não está funcionando no escopo do trabalho do gestor, que está comprometendo ele realizar as suas entregas, as entregas da sua área, que está impedindo ele alcançar seus objetivos de negócios. Entendi, Miguel, mas é um trabalho, então, especializado, né? Pensa no seguinte, para tentar torná-lo assim mais prático. Embora, já vou me antecipar, a minha equipe vai me criticar, mas vou me antecipar. Quem ficar até o final da live vai receber um bônus, onde isto vai estar assim, passo a passo. Sabe? Deixa eu ver o que o tio Miguel pediu para fazer. E aí vocês vão fazer das suas próprias empresas, dos seus próprios produtos e serviços. Mas vamos aqui. Então, como a gente não tem acesso direto aos resultados da empresa do meu cliente, eu tenho um conjunto de indicadores para perguntar a ele como está o funcionamento da sua área, se está entregando o resultado que precisa. É um mundo dos indicadores de desempenho. E tem um acrônimo, o uso das primeiras letras, para simbolizar todos esses indicadores. Está aqui, é o famoso PIDRES. O que é o PIDRES, Miguel? É mais fácil de lembrar que esse conjunto grande. PIDRES é P de produtividade ou eficiência, dependendo do setor econômico ou da área envolvida, chamam de uma maneira ou outra. I de imagem, D de despesas ou custos, R de receita de vendas ou resultado líquido, E de estabilidade, S de segurança. Segurança pode ser de 3 tipos: segurança de pessoas, segurança de informação ou segurança de infraestrutura. Miguel, então, peraí, eu era um vendedor que planava com certa felicidade no mundo, conseguia bater suas metas. E você está nos trazendo novas referências que me fazem pensar que eu posso ainda me habilitar a um crescimento profissional de peso, conseguindo novos negócios, botando mais dinheiro no bolso também, me tornando um excelente vendedor, que tem um viés mais do que o vendedor tradicional que domina produto e que domina o bom relacionamento interpessoal, que é muito habilidoso, né, na construção de relações empáticas e simpáticas. Eu posso adicionar a tudo isto uma perspectiva de quê? De consultor de negócios. Miguel, agora que caiu a ficha, por que um vendedor pode se transformar num consultor de negócios se ele estiver focado em melhorar o resultado do seu cliente. Esse é um cara típico de negócios. E como se chama esse profissional? Consultor de negócios. Agora entendi, Miguel. Pô, mas será que um trabalho ao qual eu posso me habilitar sem fazer um mestrado, um MBA, um doutorado, uma pós-graduação, uma especialização no Brasil, no exterior? Claro que pode, claro que pode. Você pode se tornar alguém especializado em entender, como eu disse, modelo de negócios, como teus clientes ganham dinheiro,
como eles usam indicadores antecedentes para ver se no dia a dia o desempenho, a performance das suas áreas levará naturalmente ao resultado esperado, e caso contrário, bingo, você tem uma oportunidade de vender. O compromisso do gestor com seu resultado é irrenunciável. Ele está lá na empresa fazendo o que faz por uma única razão, porque ele entrega resultados. Se você inicia uma conversa que revele alguma possibilidade de fortalecer a sua entrega ou superar a entrega do que ele tem orçado para entregar, você pode se tornar muito importante para esse gestor. Então, pensa no seguinte, não só oportunidades específicas, mas como postura profissional. Se você assume... Eu vou contar uma anedota que aconteceu comigo, acho muito propícia nesse momento. Eu estava indo atender um cliente em Varginha, que chamam da terra dos CTs, né, lá em Minas. Então, eu moro no Rio, e eu cometi um erro assim sério, de desconhecimento, mas não esperava. Eu peguei o voo Rio-Confins, e em Confins estava esperando um motorista da empresa na qual eu iria prestar serviços. De Confins até a Varginha demora quase 5 horas de carro. E do Rio até Varginha, 5 horas e meia. Então, teria sido muito mais negócio eles me pegarem no Rio e ir direto do que ter que chegar uma hora antes no aeroporto, subir, descer e tal. Mas, enfim. E no caminho, já era 11h30, por aí, quando o motorista me pegou, me disse, doutor, eles tratam de doutor, né? Ele não me tratou de Miguel. Enfim, doutor, o senhor quer almoçar agora? Falei, não, eu tomei café 8 da manhã, 11h30, não é horário para almoçar. Tá bom, então eu vou pegar a estrada quando o senhor quiser para almoçar. Falei, tá ótimo. Vai na boa que eu vou trabalhando aqui. Fui trabalhando no carro. Falei, olha, quem sabe, a partir de agora, onde você parar, tá bom para mim. Então, quem sabe qual é o bom restaurante é você. Falou, tá bom, eu sei aonde parar. O senhor gosta de comida mineira? Eu falei, gosto. Tá bom, então, vamos lá. E paramos num restaurante, como costuma acontecer na estrada, que tinha também um posto de gasolina, né? Então, tinha caminhões que não acabavam mais. E caminho do aeroporto, do restaurante, eu vi um caminhão com uns dizeres interessantes, dentre tantos, né? E nesse caminhão estava escrito o seguinte, olha só, só serve para viver quem vive para servir. Só serve para viver quem vive para servir. Falei, caraca, sou eu no B2B? Eu quero ser assim. Mas qual é o paralelo? Só faz sentido uma empresa e um profissional de vendas existir se ele está a serviço dos seus clientes para que eles realizem os seus objetivos de negócios. Somente faz sentido uma empresa ou um vendedor existirem se for para ajudar os seus clientes a que eles realizem seus objetivos de negócios. Não há outra razão. O mercado não permite que existam outro tipo de empresas. Agora, eu posso ser melhor que os outros. Porque imagina, se meu trabalho como vendedor fosse ir dar tapinha nas costas e de vez em quando pegar uma ordem de compra, uma situação que já praticamente não existe, mas vamos lá. Qualquer tecnologia existente hoje elimina o vendedor. Imagina o vendedor que vende produtos e serviços com alta complexidade técnica. E ele se especializa em decorar e apresentar essas minúcias técnicas. Qualquer PDF, qualquer PowerPoint, qualquer arquivo na nuvem explica melhor do que, qualquer manual explica melhor do que o vendedor. O vendedor não é necessário para isso. Agora, o vendedor é não só necessário, quanto pode ser importantíssimo para seus clientes, caso ele tenha esse olhar. Caso ele, humildemente, reconheça que ele tem que entender as circunstâncias, os desafios, os problemas que seus clientes vivem.
E, em decorrência disto, se colocar à disposição a postura de serviço para dizer, quizá eu possa contribuir para que o senhor supere essa situação que vive hoje. Isto é consultoria de negócios. Mas tem um paralelo, perdão, até aí tudo bem? Marinela, que ótimo. Adriana Oliveira, sim, perfeitamente. Muito bom, muito bom. Ok. Então, deixa eu dar um passo a mais. Quando eu falo na postura de se tornar especialista no cliente e ter uma postura de serviço para que meu cliente alcance seus objetivos de negócios, eu entro nessa seara do vendedor versus o médico, que eu tinha mencionado um pouco atrás, né? O que faz um médico? Um médico, um profissional que se especializa ao longo de anos, estudando, fazendo residência, fazendo prática, fazendo especialização, para depois se tornar alguém que inicia a sua vida profissional com uma postura de aprendiz permanente. Para quê? Focando em um futuro cliente, em um futuro paciente. Vocês conseguem imaginar algum paralelo entre o modus operandi de um vendedor e de um médico? Imagina um médico, o que acontece? Eu chego na... Imaginem que eu tenho algum desconforto estomacal. Então, eu agendo com um gastro. Eu chego num gastro e o gastro me diz, como vai, senhor Miguel? E, por favor, sente, me conte o que eu traz aqui ao consultório. Aí eu vou começar a relatar uma série de desconfortos. Sim, doutor, olha, eu fico às vezes com a boca meio amarga, eu tenho uma sensação de plenitude permanente que me incomoda, tem muitos alimentos que eu sou intolerante, e vou narrando coisas. E ele só vai me ouvindo. Mas, em paralelo, ele vai observando. Nossa, a pele do Miguel está um pouco ressecada, o fundo dos olhos está meio amarelados, eu estou vendo que está com alguma queda de cabelo irregular. Então, o médico mantém uma postura de deixar o seu cliente falar. Por que o médico faz isto? Porque ele é preparado para ser um profissional de anamnese. Ele para ouvir, para entender. Depois que eu declaro todos os meus sintomas, ele aí sim me faz algumas perguntas. Miguel, me conta um pouco. É a primeira vez que você tem esse quadro de indisposição gastrointestinal, do estômago? Me conta um pouco sobre teus hábitos. Ian Moreira, esse conteúdo vale ouro. Obrigado, Ian, muito obrigado. Será que ele me pergunta, na tua família há antecedentes de pessoas com problemas estomacais? E por aí vai fazendo algumas perguntas. Ele está, de fato, capturando informação que eu falo para ele gratuitamente, quando ele me pergunta o que lhe traz a esse consultório, e outras são respostas a perguntas. Por quê? Porque, escuta, toda a preparação dele é para entender que por trás de sintomas existe uma origem, existe uma causa que explica esses sintomas. Ele, como bom médico, quer identificar essa causa, essa origem. Qualquer tratamento que ele der em cima dos sintomas vão ser paliativos. Ele tem que eliminar a causa para que, naturalmente, os sintomas desapareçam. Aqui talvez valha a pena fazer um paralelo. O que isso tem a ver com vendedor? Tudo. Eu, como vendedor, tenho que ser um especialista que já posso até antecipar quais são os problemas que meu cliente está vivendo, mas eu não vou chegar dizendo provavelmente o senhor tem isto, tem aquilo. E sim, humildemente, vou me colocar à disposição para ouvir e permitir com que ele externe, manifeste o que não está funcionando direito na sua empresa. E eu faço o seguinte, vou ponderando com ele sobre possibilidades e alternativas para ele compartilhar comigo a construção da solução. Isso em ambiente adulto é fundamental. Todos nós gostamos de comprar, mas não gostamos que vendam para nós. Então, uma mudança também que acompanha essa postura de perguntar é trazer para meu lado o cliente, para que ele construa a solução. Uma solução que muitas vezes já tenho na cabeça, mas eu quero que ele se aproprie da construção da solução. Olha que interessante.
no início dessa aula, dizemos, olha, no imaginário coletivo tem um profissional extremamente admirado, porque é disciplinado, estudioso e porque está a serviço dos outros. O vendedor pode ser exatamente um médico empresarial. Ele pode seguir um método que permite que o médico seja reconhecido como um profissional extremamente importante. O vendedor pode ser reconhecido como extremamente importante por seus clientes, e aí não vai haver briguinha para 1% a mais de desconto ou para vender com preço menor. Já tinha pensado nisso? Me dá um retorno aí, por favor, se vocês tinham pensado nesse paralelo e que um trabalho natural de consultoria em negócios também se assemelha a esse paralelo com o médico. Se nós conseguimos fazer isto, olha, eu sou uma testemunha prática de que quando eu abordo empresas com essa postura, funciona. Eu posso, deixa eu ver, 8 horas, meu Deus. Eu vou rapidinho. Eu vou contar outro caso, aconteceu comigo. Era uma empresa em São Paulo, uma empresa farmacêutica e uma empresa canadense. Então, o cargo do primeiro executivo aqui no Brasil é de Country Manager, o gestor da operação no país. E ele, como diretor da RH, me convidaram para ir à empresa em São Paulo, estava no Rio. E me receberam na sala, o diretor de RH me recebeu no elevador, fomos até a sala do Country Manager, o Fábio, sentamos e o Fábio não estava. Chegou depois de uns 5 minutos, estava conversando com o Eduardo, que era o diretor da RH, e me apresentou, sentou e ficou olhando para mim, sem falar nada. Eu sabia que ele estava criando esse momento de constrangimento para talvez eu ter alguma atitude a respeito. E a minha atitude foi dizer, Fábio, primeiramente te agradeço muito por esse convite e estou aqui para te ouvir, queria entender um pouco mais sobre a tua empresa, entender o que te aflige em relação ao resultado que você precisa entregar e vermos se de fato a minha empresa pode contribuir a você superar os seus desafios. Não sei se foram exatamente essas palavras, mas muito parecido. Ele ficou olhando para mim e me disse, Miguel, você não trouxe um PowerPoint, você não trouxe anotações, não trouxe folha, não trouxe nada? Falei, não, Fábio, não trouxe, porque não me sentia à vontade de trazer unilateralmente sugestões sem te conhecer direito. Eu entrei no teu site, entrei no teu perfil no LinkedIn, eu captei algumas informações sobre a tua empresa, mas queria primeiro te ouvir, para ver de fato de que maneira posso te ajudar. Ele ficou olhando para mim, eu pensei que ia me mandar embora. Me disse, Miguel, você é o primeiro vendedor, isso não tem muito tempo, alguns poucos anos. Você me chamou de vendedor, eu fiquei com muito orgulho. Você é o primeiro vendedor que vem aqui sem querer me dizer o que eu preciso fazer. Falei, bom, então estamos começando bem? Não poderia começar melhor, me disse o Fábio. E, claro, ele e a empresa se tornaram cliente da minha empresa durante muito tempo, por uma questão que parece boba. É simplesmente pela postura inicial de dizer, olha, quem entende sobre tua empresa é você. Me conta para ver de que maneira eu posso te ajudar. É o médico que pergunta por sintomas a seu paciente. Marinela, entender e resolver as necessidades dos clientes. Perfeito. Estou me adaptando a essa situação como representante comercial. Muito bom. Miguel, quais as dicas de... Eduardo, né? Miguel, quais as dicas de filmes ou série voltado para vendas ou não fazem sentido para você? Olha, eu só vou responder essa porque é o seguinte, hoje em dia você tem um acervo, tem uma quantidade imensa de estímulo para você se preparar em vendas. Então, depois eu vou pedir à minha equipe para passar, que eu vou passar referências. Outra coisa, ontem eu passei um bônus no formato de código QR aqui na aula, e depois foi por via WhatsApp, ontem foi uma relação de livros de cabeceira do profissional de vendas. Então, claro que o livro em papel, hoje você pode ler em outros meios, pode ouvir podcast, pode assistir a entrevista dos autores, mas eu tenho uma... Boas dicas, Rejane. Ótimo, Rejane.
Você tem múltiplas maneiras, dependendo como você se relaciona com o meio, de você ter material bem interessante. Depois eu vou passar essa relação, ok? Então, esse vendedor versus médico é o que nos ajuda, então, a ter a postura adequada de ser um ouvinte educado, um ouvinte preparado para poder formular a pergunta que o médico nos faz. E aí, a gente começa a ponderar junto com o cliente para construir a solução conjunta. Miguel, eu entendi tudo, mas como eu faço? Aí que está a resposta. Se você cada dia vende de uma maneira distinta, se cada dia você se pergunta se a abordagem adequada é esta, se cada dia você oscila entre perfis de clientes que você deve visitar mais ou menos, então essa entre aspas, desorganização, essa ausência de método, provavelmente não permite com que você obtenha o melhor resultado que você poderia. Então, eu tenho aqui uma sequência, se não me engano, são de 9 itens. Vocês têm acesso a esse material na sequência, que eu vou passar para você de tudo que você deve cuidar para você identificar oportunidades, construir oportunidades e não aguardar que o acaso ou instâncias superiores a nós coloquem no seu colo. Se chegarem, em boa hora, mas vamos trabalhar para que elas aconteçam também. A primeira etapa desse método é que nem todo mundo tem o perfil adequado para comprar o que a gente vende. E ou não estão vivendo as circunstâncias como empresa que as levaria a comprar nesse momento. Então, ontem usei essa expressão. Em vez de ser como esses filmes de faroeste, que tinha o americano branco e americano ameríndio, né? O americano nativo, o índio, né? Soltando 500 flechas para acertar em 20. Hoje o nosso trabalho é de sniper. O tempo disponível para agendamento e para identificação de oportunidades se tornou cada vez mais escasso. Hoje existem metodologias e ferramental que nos permitem fazer essa prospecção a uma velocidade como nunca. Nós temos hoje condições de fazer customização em massa. Eu posso tratar pelo nome, pelo cargo, pelo nome da empresa, 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, primeiro é definir qual é o perfil que caracteriza o meu cliente ideal, que eu teria melhores chances de venda. Uma vez que eu faço isto, eu quero que ele saiba que eu existo. E que existo não para mostrar o meu portfólio, e sim para iniciar um relacionamento que levará na sequência, um relacionamento importante, um relacionamento de negócios, que provavelmente levará a uma conversa comercial. Eu estava mencionando agora há pouco sobre metodologias e sobre ferramentas. Aí temos 3 exemplos hiper práticos de inbound, outbound e social selling. Quando eu faço social selling, estou falando de todas as redes sociais conhecidas. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, Twitter, enfim. Tenho que ver aonde que está a minha audiência, aonde que ela consome informação que tem a ver com o meu negócio. Bacana, Miguel. Se essas pessoas se sensibilizam pelas comunicações que eu forneço, pelas postagens, pelos artigos, pelos áudios, pelos vídeos, faz sentido agendar com essas pessoas para conversar. Ah, Miguel, então eu vou construindo um terreno propício para, na sequência, falar sobre negócio. Sim. Miguel, mas e se eu ligar assim, sem que me conheçam, isso não é válido? Isso é uma das premissas de outbound. É válido também. Então, você precisa, talvez, complementar diversos canais de comunicação e diversas metodologias para que você observe de onde vêm os melhores clientes, aonde que eu faço um negócio mais fácil, mais rápido, com maior ticket médio, aonde que há clientes que valorizam muito mais o que eu vendo e não estão atrás de preço. Isso realimenta a questão número 1, qual é o perfil do teu cliente ideal. Se a reunião estiver agendada, aqui vem a questão crítica. Este é o momento no qual o vendedor é o médico empresarial do seu cliente. Qualifique através, eu vou falar tecnicamente o nome e já vou traduzir, através da realização de protocolo de anamnese. O que é um protocolo? Sequência de etapas
que é anamnese? Sequência de perguntas. Então, é necessário ter um índice de tudo que eu gostaria de perguntar para que meu cliente comece a abrir o coração corporativo dele. Miguel, e eu vou virar então o robozinho de vendas? Ontem eu disse isso. Método de vendas é uma trilha, não é um trilho. Então eu vou poder usar minhas aptidões, minha capacidade para saber que pergunta fazem sentido em que momento. Bacana. Que mais? Se o cliente... desculpem, antes, no número 4 está escrito em negrito uma expressão que não somente junto à qualificação é importante, que é a visão de futuro. Esta conversa, este protocolo anamnese, esta sequência de perguntas, devem levar ao cliente a ele se ver, se enxergar lá na frente, com seus problemas resolvidos e com novos resultados na sua área ou na sua empresa. A construção dessa visão de futuro junto com o cliente é, olha o que eu vou falar, definitiva para vender. Em outras palavras, ontem eu disse, nós somos vendedores de desconfortos. Se você não tira da zona de conforto, do status quo, o teu cliente, ele só vai comprar quando precisar, porque quebrou ou porque é mandatório comprar. Mas todo o dinheiro que gira em torno de melhorias, de reversão de problemas, ele vai estar latente aí. Então, a segunda dica, assim, importantíssima é, você como vendedor, faça com que esse reconhecimento do seu cliente, que não faz sentido continuar como ele está, que ele pode se habilitar a novos resultados, e a isto vamos chamar de visão de futuro, faça-o que nesse momento o cliente vai fazer naturalmente o quê? Entendi. Por favor, me envie uma proposta. Eu, em particular, gosto primeiro de encaminhar uma proposta técnica, sem valores, sem forma de pagamento, porque eu quero validar que ele diga, você entendeu exatamente o que eu preciso resolver. E a maneira como você propõe a resolvê-la é a maneira que tua empresa tem para resolver. Então, isto me interessa. Quando valido o escopo técnico da proposta, eu envio na sequência uma proposta comercial. Envio uma licença poética. Eu apresento, de fato, a proposta comercial. Porque nesse momento que eu tenho que percorrer um itinerário mental que leve o cliente a sentir ainda as dores de funcionar como funciona, com baixo desempenho, com baixa performance, e se habilita aos resultados da visão de futuro. Perdão, a minha equipe está me passando uma mensagem agora. Rejane, eu tinha visto, boas dicas. Sim, do horário. Tá acabando, rapidinho. Depois que eu apresento a proposta, sei que qualquer item de negociação tem que ser baseado no valor que estou aportando e não em preço. Isso é evidente. Duas etapas seguintes de saideira. Acompanhe a entrega do que você vendeu e verifique que isto que você entregou está promovendo um novo resultado do seu cliente. Isso vai ser muito, muito fácil depois fazer isto. Você pedir indicações. Miguel, acabou? Não, tem mais uma. Você se habilita também a vender outros produtos e serviços da sua empresa, fazendo cross-selling e upselling. Olha, se você seguir o passo a passo esse método, negócio ganho. Mas você observe, precisa se preparar, estudar e ter um agir profissional, ou como médico empresarial, ou como consultor de negócios. Saideira. Está aqui um exercício que eu fiz assim com muito carinho, sabendo que estaríamos nesse momento juntos. Vocês podem apontar ao seu celular ao código QR. Quem porventura não puder fazê-lo, esse exercício vai ser enviado pelo grupo do WhatsApp. Você poderiam colocar, por favor, o exercício? Já está na tela? Agora. Perfeito. Perfeito. Então, vocês observem que um PDF de 7 páginas, vocês vão... Se quiser diminuir um pouquinho, pode ir. Tá bom. Te ajudar. Tá. De 7 páginas, para vocês calcularem como vocês podem conversar com o seu cliente em função dos novos resultados aos quais ele vai se habilitar. Em outras palavras, seja um consultor de negócios
com uma memória de cálculo que você próprio construiu, seja na sua empresa com seu chefe, com o gerente de produto, com o gerente de manufatura, com quem for. Quem puder ajudar internamente, respondam a esses questionamentos. Aqui você vai observar que há uma introdução, depois há um dever de casa para vocês preencherem, passo a passo, depois indicadores. Bacana. Miguel, eu preciso impactar todos os indicadores de desempenho? Não. Quanto mais, melhor, porque por trás do impacto num indicador há um cifrão. Então, quanto mais cifrões você acumular, você está ajudando até o cliente a ganhar mais dinheiro ou a perder menos. E aqui eu faço o seguinte, vocês podem observar. Eu faço um exercício. Estão observando um exercício simulando com números reais. Como é que eu faço? Eu, Carlos Miguel, como é que eu faço? Para vocês terem com números, com cálculos, com contas, de tal maneira que vocês possam aplicar. Olha só como acaba esse exercício. Os seus resultados e seu comissionamento agradecerão. Perfeito. Estou fechando aqui esse PDF. Perguntas e respostas. Isso parece uma música, não parece? Tinha uma música de alguém aí que era perguntas e respostas. Bom, e depois vamos à aula de amanhã. Eu recebi tanta... Vinícius Monteiro, sim. Esse PDF... Bom, deixa eu colocar novamente, Vinícius, o código QR, mas reitero que esse PDF está sendo enviado para o grupo de WhatsApp. Então, quem quiser baixá-lo por lá também pode. Aí terá no seu celular. Eduardo Veras, estou no celular. Bacana, Eduardo. Eu acho... desculpem. Eu acho que pelo horário... Caramba, hoje foi 1h15, me desculpem. Eu acabo me empolgando quando falo essas coisas que fazem parte do meu dia a dia há muito tempo. E quando eu vejo que tem oportunidade de ajudar gente que está em diferentes estágios da sua maturidade profissional. Então, contem comigo para juntos aprendermos coisas novas e crescermos na profissão. Tem uma pergunta do Eduardo lá que ele fez logo no início da live, que foi uma pergunta super bacana, que eu acho que a gente pode até responder ela, que até se ele está aqui, ele deve estar curioso pra caramba. Eu vi que Eduardo me perguntou por filmes, então eu prefiro encaminhar a resposta pelo grupo WhatsApp. Não, foi a pergunta que ele fez logo no início, né? Tá. Que ele botou assim, né? Queria te fazer uma pergunta. Sou um SDR e levanto muitas demandas, mas o consultor não fecha a venda. E após eu passar a demanda para ele, percebo que o cliente não me atende mais e não responde mais. Opa, Eduardo. Eduardo, você está ainda aí? Dá um alô, por favor, no chat, se você ainda está aí. De tal maneira, responder publicamente ou no particular. Ele pode estar, mas às vezes acontece um delay mesmo. Pode haver um delay, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, Eduardo, as operações de Inside Sales... Mal do vendedor. KKK. É isso mesmo, Eduardo. O trabalho de Inside Sales, pré-vendas, o trabalho de um SDR como você... ele tem um entregável muito claro. Então, você tem que passá-lo para o vendedor, para o consultor de vendas, para fazer o seu dever de casa. Provavelmente, o gestor da área, não sei se vocês têm um gestor comum, o gestor da tua área deve estar muito satisfeito por você cumprir com os indicadores de resultado que você é solicitado. E, provavelmente, o chefe do outro está muito chateado. Minha recomendação, conversa com teu gestor, porque como você volta a entrar em contato com esses clientes que não fecharam com o consultor de vendas, isso implica num retrabalho ou, às vezes, numa negativa até de diálogo. Então, teu trabalho, Eduardo, está sendo impactado por terceiros. Convida teu gestor para encontrar maneiras de minimizar esse problema. A minha impressão, vendo de fora e sem mais informação a respeito, é que, por alguma razão, o consultor de vendas não tem a capacidade, a competência, o profissionalismo para empurrar a bola dentro do gol que você deixou quicando frente a ele. Ok, Eduardo?
Tá bom. Então, só para apresentar, amanhã nós temos uma aula. Opa, eu falei método de venda, né? Não foi isso? Método de vendas. E aí, agora vamos entrar amanhã justamente no nosso método de vendas. Ou seja, tudo que eu aprendi com meus clientes, com meus alunos de programas de MBA, da FGV, do IBMEC, do INSPER, da PUC do Rio, tudo que eu aprendi com certificações internacionais, Eduardo, lendo muito livro, vendo muito filme, ouvindo muito podcast, foi condensado neste método. Então, amanhã trataremos de todas essas coisas. Espero que vocês considerem tão importantes quanto de fato são. Na minha vida, foram sempre muito importantes. Espero poder compartilhar amanhã com todos vocês parte do que eu aprendi na minha jornada profissional. Tá bom? Se a minha equipe ainda estiver aí, Eduardo Veras, ok. Márcio, perdendo conexão. O que está vendo, Márcio? Tá bom. Então, eu vou me despedindo, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a minha equipe e a uma série de desdobramentos depois dessa aula, né? Vamos postar o link da aula, vamos postar também os bônus. E sem mais pelo momento, eu me despeço, tá bom? Forte abraço a todos, até amanhã, 19 horas.